Soção Awards geralmente é pra gente ser mais zoeiro, né? É um dia pra ser um pouco mais descontração e tudo mais. Mas o dessa semana não é. Ele é bem sério. Governador Moisés de Santa Catarina, que você fez, cara? Desculpa eu estragar o teu domingo com essa história, mas é o seguinte. Na cidade de Caçador, em Santa Catarina, ao longo dessa semana agora, um bebê de 3 meses foi espancado. Eu não vou entrar nos detalhes da história e tudo mais, mas isso aconteceu. Esse bebê foi para o hospital, ele precisava de tratamento, óbvio. E o hospital em Caçador, Caçador inclusive é... Bruna, bota o mapa aqui de Santa Catarina, ok? Aí bota tipo onde é que é Floripa e onde que é Caçador. É longe de Florianópolis, é bem... Eu já fui lá, consideravelmente longe, umas 6 horas de carro. E esse bebê, ele não tinha... O Caçador não tinha capacidade de tratar, não tinha hospital. Para isso, ele precisava de uma remoção e a equipe médica fez a solicitação para que ele fosse removido pelo avião ambulância do estado de Santa Catarina, o Arcanjo 6. É um avião alugado pelo governo de Santa Catarina para ser um avião ambulância e transporte de pacientes para o SUS. A equipe fez a solicitação e ela foi negada. Ele foi então transportado de ambulância para Florianópolis em 6 horas. Por que o avião foi negado? Por quê? Porque ele não estava disponível. Porque ele estava sendo usado pelo governador para evento político. Na prática, comício. Ele estava com outros 2 deputados, inclusive um da região, em um evento político em Caçador. O avião estava lá. Não precisava chamar o avião para ele ir buscar a criança e voltar. Ele já estava lá. E o avião não pôde ser usado. E agora está se acusando. Né, o deputado estadual do Novo, Bruno Souza, veio a público com isso. A Isadora também, pré-candidata a deputada estadual ali da região, né, de Caçador, também fez uma postagem sobre, fez vídeo sobre, chamando a atenção disso, até porque tinha um deputado da região ali, e eles deram publicidade a isso, falaram, né, houve uma solicitação para o avião, ela foi negada, e o governador estava usando ele para evento político. Algumas horas depois, né, o governo negou. Fake news, completamente mentira, isso não aconteceu. Eu tenho uma pergunta para você, Moisés, governador. Por que você não processa? Se é fake news, se é mentira, processe. Porque aí o que vai acontecer? Durante o processo, serão mostrados os registros de voo do avião, será chamada a equipe médica dessa criança e será avaliado, né, se ela estava estável para transporte ou não. Porque as alegações do governo são: primeiro, tinha outro avião disponível também para transporte. O que eles falham em lembrar é que esse avião é de 1982 e ele não tem nem sequer cabine pressurizada. Esse avião não tinha capacidade de levar essa criança. Mas eles só colocam, tem outro avião disponível. Segundo, eles falam que a ligação nunca existiu. Processe. Num processo, você pode provar que nunca existiu. O problema é se aparecer uma ligação. O problema é se de fato aparecer uma ligação feita pela equipe pedindo o transporte dessa criança pelo avião. Terceiro, eles alegam que a criança não estava estável para ser transportada de avião, então, para Florianópolis. Primeira pergunta óbvia. Então por que ela podia ser transportada de ambulância 6 horas? Segundo, seria uma simples questão. Num processo, essa equipe de medicina que atendeu essa criança
que já era foco, já existia uma atenção maior de preservação de registros e atenção no que estava acontecendo, porque inclusive é um caso criminal. A criança foi espancada. Não é um caso, não caiu aleatoriamente e tudo mais. Não, porque os registros não são públicos, não sei o que. Já existe uma investigação criminal em cima disso, sabe? A equipe médica será chamada e será ouvida. E o médico, ou os médicos responsáveis, serão perguntados: a criança estava estável ou não? E eles responderão. Se é fake news, processe. Cadê o processo? E aí ficam umas outras perguntas também. Por que a mídia de Santa Catarina basicamente não cobre isso? Porque não é o primeiro caso desse tipo. Já existem acusações muito consideráveis contra o governador de uso desse avião para assuntos políticos. Não é nem para assuntos de governador. Porque até existe uma defesa de, não, mas pela lei, né, porque o Bruno Souza já foi atrás dos registros do avião para saber quem viajou com ele e para onde e para fazer o quê, porque esses registros precisam existir, porque essa é uma aeronave que está alugada para o estado de Santa Catarina, então esses registros precisam existir para fiscalização, para saber se não existe desvio de função. E depois de decisões favoráveis de que o registro devia ser entregue, veio uma decisão de desembargador dizendo que não precisava ser entregue, porque colocava em risco a segurança, não só do governador, mas de outras autoridades. Está na decisão. Que outras autoridades? Quem mais está usando esse avião? Né? Mas já existe essa suspeita de que teve outros usos políticos, inclusive um de ir assinar fichinha de filiação em Brasília. Tem nada a ver com a função de governador, porque dentro dessa decisão do desembargador, é por isso que eu estava falando disso, ele diz, não, mas está na lei que podem ser feitos outros usos da aeronave, ela é do Estado. Embora ela tenha essa função de ambulância, pode ter outros usos. Só porque está na lei, não significa que é moral e não significa que você não deve explicações à população de Santa Catarina ou do resto do Brasil, por questões simples de moralidade. Mas está na lei. Que uso de governador ou para o benefício da população catarinense é ir assinar fichinha de filiação em Brasília? Eu gostaria de entender. Seria legal. Já tem também a suspeita e denúncias de que foi usado para ir tirar férias. Já tem suspeitas de que teve uso enquanto tinha outros pacientes precisando. Então, novamente, governador Moisés, qual é o problema? Qual é a dificuldade, se é tudo mentira, de apresentar os registros do voo? Eles já precisam existir e ser apresentados por uma questão simples de fiscalização, para que os tribunais de contas do Estado da União possam verificar se existe desvio de função ou não. Eles não podem ser sigilosos. Não é compatível isso, não tem lógica. E, coloca em segurança. Como que coloca a segurança do governador eu saber o que ele estava fazendo com o avião 6 meses atrás? O que de útil eu vou tirar disso? Que pode ser usado para, de alguma forma, ser nocivo ao governador? Da pessoa dele, ou algum atentado violento e tudo mais. Eu tenho dificuldade de entender, a não ser que eu seja o Doutor Estranho e eu consiga viajar de alguma forma para um universo paralelo ou no tempo e fazer alguma coisa assim. Mas voltando, por que a imprensa não noticia? Por que não tem notícias? Não é escândalo? É curioso como existe um silêncio nas manchetes sobre isso. Ou quando vão fazer matéria sobre, só se chama o governador para explicar. Não chamam a equipe médica, não chamam quem denunciou, não postam os argumentos ou as provas, é só... o governador falou que isso aqui. Copiamos a notinha dele aqui em integralidade. Curioso. Outra pergunta. Quanto esses jornais recebem de verbas de publicidade do governo do estado de Santa Catarina? É só uma pergunta. Os dados são públicos. Será que não existe um conflito de interesses aqui? Então, assim, o meu Social Awards essa semana vai para você, governador Moisés. O que você está fazendo com esse avião e qual é a dificuldade de apresentar as informações e dados? A acusação é grave. Se é tão mentira assim, por que você não se defende?
que você não posta nada? Por que você não fala sobre? Por que você não mostra os registros? Por que você não processa quem acusa? Engraçado, né, cara? Isso, senhoras e senhores, é a importância de fiscalização. Quando algum candidato vai lá e fala, eu vou fiscalizar, isso é fiscalizar. Não é ir lá tirar foto na frente da obra trabalhando por você. É olhar os registros, é pedir, é entrar com o processo, é entrar com apelação, é ir atrás, é saber a lei, é ir procurar se tem registro lá, se tem registro aqui, se está na aeronáutica, se está nisso, se está naquilo. É cobrar. Isso que é de verdade. Isso é difícil de se fazer e isso tem consequências. Do nada, creio eu que puramente coincidência, começam a surgir algumas matérias plantadas atacando as pessoas que estão denunciando. Começam a surgir matérias falsas de jornalistas que não existem, citando coisas malucas sobre os denunciantes. Do nada. Deve ser coincidência. Essas são as consequências de se fiscalizar. Essas são as consequências de você ir atrás. Esse é o trabalho de ir defender liberdade e de ir para quem tem poder e mandar eles se explicar. É por isso que eu apoio esses candidatos que defendem, que praticam de fato fiscalização, que vão atrás da galera. É por isso que eu trabalho tanto em eleições para ajudar a eleger essa galera, porque a gente precisa deles. Senão casos como esse vão acontecer e continuar acontecendo. Isso é só um que a gente descobriu quantos mais tem no Brasil. Por isso que eu trabalho no que eu trabalho, para também ajudar esses mandatários depois, para ajudar a encontrar essas coisas, encontrar esses desvios, erros, às vezes crimes, pra gente pegar isso e punir quem tá fazendo alguma coisa errada. Esse aqui é o trabalho de defender a liberdade. Então, assim, por isso que eu apoio eles, por isso que eu peço também o seu apoio a eles. Porque quando as pessoas se levantam pra denunciar essas coisas, pra ir atrás de gente poderosa e falar isso que ele fez, às vezes a coisa fica esquisita. Às vezes a coisa fica muito esquisita, às vezes alguém tem que aparecer usando colete à prova de bala, porque, como é o caso do Holliday, que denunciou um esquema de corrupção na Câmara de Vereadores. Eu tenho alguns candidatos que estão ameaçados de morte. Isso acontece. Então, assim, ajude eles, apoie eles. Tem vários candidatos por aí. A minha lista de pré-candidatos que eu apoio nessas eleições que vão fazer esse trabalho de fiscalização e ir atrás de vagabundo como esses aí, não só agora, mas nos seus mandatos, ou mesmo que não sejam eleitos, vão continuar fazendo esse trabalho, porque é a natureza deles. A lista dessas pessoas vai estar aqui na descrição do vídeo e nos comentários também. Se você quiser apoiar eles, ajude. A gente precisa mudar esse Brasil. E também, se você quiser ajudar a apoiar o trabalho do Ideias Radicais, nesse caso do Bruno Souza, a gente não trabalha nisso diretamente com ele, mas nós trabalhamos com dezenas de vereadores por todo o Brasil em auditoria de contas, em caçar corrupção, em caçar crimes, no geral, conter maluquice estatal ou maluquice penal no Brasil. Se você quer ajudar esse nosso trabalho, você também pode apoiar o nosso Catarse, o link está lá na descrição. Por exemplo, essa semana aqui a gente estava auditando numa cidade que eles estavam fazendo um contrato de compra de apito de plástico, que era tipo, sei lá, 60, 90 reais por unidade, e estamos indo atrás disso, entrando com ação e tudo mais. Toda semana a gente tem uma dessas. Ajude a gente a fazer a diferença, ajude esses candidatos a fazer a diferença, porque vagabundo não falta, o que falta é consequência. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.